Tiago, capítulo de número 3. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que nós, os mestres, haveremos de receber maior juízo. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de fortes ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão pequena, tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Agora vamos abrir em Tiago 1, 26. Tiago 1, verso 26. Thank you. Tiago 1, 26. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Amém? Estenda suas mãos em minha direção, peço ao Espírito do Senhor para que me use nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amigo Espírito Santo, essa é a tua poderosa e bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração, através da tua palavra, Senhor, e que pela tua palavra nós sejamos edificados, transformados, corrigidos, orientados, transformados, em nome de Jesus de Nazaré. Eu te peço, fala conosco, no bendito nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Quero falar hoje à noite sobre cuidado com a fofoca. Diga comigo, cuidado com a fofoca. Mais uma vez, cuidado com a fofoca. Eu achei interessante esse texto de Tiago, capítulo 3, muito interessante, porque o apóstolo Tiago, ele se inclui nesse texto, e ele escreve esse texto na terceira pessoa do plural, se incluindo nesse texto, né? Aliás, perdão, na segunda pessoa do plural, né? Se incluindo nesse texto. Então, nós precisamos entender que todos nós temos que ser vigilantes com relação ao controle da nossa língua, e Tiago se inclui aqui. E quando eu meditei nesse texto, eu disse, meu Deus, se o próprio apóstolo Tiago se incluiu nesse texto,
mostrando que ele também, estando incluso nesse texto, deveria ter cuidado com aquilo que falava, cuidado com a língua, porque isso poderia trazer prejuízos a ele, ao seu ministério, à sua família, quanto mais nós. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. E geralmente as conversas, as fofocas, elas surgem de maneira muito aparentemente inofensiva. Eu ouvi um boato. Eu quero falar para você, mas me prometa que você não vai falar para ninguém. Olha, eu sei um segredo de alguém, mas você tem que manter em segredo. Não conta para ninguém. Ou então, olha, eu vou contar para você só para você orar. Quem já passou por essa experiência de ouvir alguém falando isso? Não é para falar para ninguém, é só para orar. Então a fofoca e os boatos, os mexericos, podem surgir de várias formas, das formas mais variadas. Agora a Bíblia nos ensina em Provérbios 20, verso 19, dizendo assim: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Provérbios 20, 19, quem vive contando casos não guarda segredos, por isso evite quem fala demais. O fofoqueiro é alguém que possui, entre aspas, informações aparentemente privilegiadas sobre as pessoas e acaba revelando essas informações, acaba contando sobre essas informações para quem não precisa sabê-las, para quem não precisa conhecê-las. Então a Bíblia nos mostra que a fofoca é um pecado muito fácil de ser cometido de várias formas, de várias maneiras, não é? A pessoa pode contar uma fofoca com a desculpa de que está desabafando, que não está aguentando mais, que precisa desabafar. Pode contar a fofoca com a desculpa de que aquela fofoca é apenas um pedido de oração. Ela está pedindo oração, então ela está contando. Ela pode contar a fofoca com a desculpa de que está apenas compartilhando a sua opinião. Não é, eu quero falar para você o que eu penso sobre isso. Então muitas vezes nós achamos emocionante ouvir boatos sobre alguém que nós não sabemos se é verdade, e nós achamos interessante ouvir boatos sobre alguém e que ninguém mais conhece sobre aqueles boatos. É como se nós estivéssemos chegado em primeiro lugar em relação àquela informação. Então ninguém mais conhece, eu estou me apropriando dessas informações novas. E a Bíblia nos ensina sobre os perigos da fofoca. Em toda a Bíblia, interessante isso, queridos. Em toda a Bíblia vai nos ensinando como nós precisamos ser mordomos das nossas palavras. E como as palavras, se elas forem usadas inadequadamente, podem ser destrutivas, tanto autodestrutivas como destrutivas para os outros. Mas também, se nós usarmos as palavras com sabedoria, nós podemos ser um canal de bênção e de vida para outras pessoas. Provérbios capítulo 1, versículo 13. Se eu fosse você, essa mensagem eu vou estar citando muitos textos. Então, se eu fosse você, se você puder, anote o máximo que você puder. Claro que depois você vai ouvir a mensagem, vai ficar gravada, você pode ouvir depois de novo, mas seria interessante você anotar o máximo que você pudesse dos versículos. Provérbios 1,13 diz assim: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Quem muito fala, trai a confiança, mas quem merece, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbios 1, versículo 13. Então o que a Bíblia nos ensina sobre a fofoca? Primeira coisa, a fofoca, ela causa divisão. A fofoca causa separação. Pergunta a você, quantos casais estão hoje separados porque teve o dedo da fofoca? De alguma forma a fofoca os atingiu. Boatos inverídicos, boatos falsos, boatos que não eram verdadeiros, que chegaram a um dos cônjuges, e isso fez com que a sua ira se inflamasse e ao longo prazo levou o casamento a uma separação. Quantos casais estão separados por conta de fofoca? Quantos amigos que tinham uma bela amizade, que tinham um bom relacionamento, e por conta de uma fofoca, hoje estão distantes um do outro, já não tem mais relacionamento, porque a primeira consequência da fofoca é que a fofoca, ela causa divisão. Provérbios capítulo 16, versículo 28, a Bíblia diz assim, Provérbios 16, 28,
O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos, espalha os bons amigos, ou algumas versões dizem os melhores amigos. O homem perverso provoca dissensão, e aquele que espalha boatos afasta bons amigos. Olha só, a fofoca ela pode produzir exatamente isso, separação, quebra de relacionamentos. A fofoca divide relacionamentos, a fofoca destrói confiança, e a fofoca está associada ao separamento de amizades, ao distanciamento de amigos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? As dores que estão associadas à fofoca podem ser sentidas muito tempo depois daquelas palavras terem sido ditas. A Bíblia nos diz assim, Provérbios 26, versículo 20: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Provérbios 16, 20: sem lenha a fogueira se apaga, e sem o caluniador morre a contenda. Queridos, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que quando alguém em nosso círculo de amizade faz fofoca, nós somos instruídos pela palavra de Deus a avisar esta pessoa 2 vezes, e se não parar, se não houver uma mudança de comportamento, a Bíblia nos ensina a evitar esta pessoa que está o tempo todo semeando contendas, semeando discórdias, semeando fofocas. É preciso corrigir com amor, sem condenar a pessoa, mas se a fofoca persistir, é hora de dizer tchau, fui, como diz os nossos jovens, ok? Onde é que diz isso? A Bíblia nos fala sobre isso em Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3:10 diz assim a palavra: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira vez ou segunda vez, depois disso rejeite-o. Olha só, quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira ou uma segunda vez, depois disso rejeite-o, ou algumas versões dizem evite-o. Então a Bíblia diz, se alguém tem um comportamento de estar o tempo todo fofocando, com conversa sobre os outros, o tempo todo semeando discórdia, semeando contendas, a Bíblia diz que nós precisamos chegar a esse irmão, a esta pessoa, com amor, confrontá-lo em amor, corrigi-lo em amor, não para condenar, mas para trazer uma correção, para abrir os olhos. Mas se essa pessoa, depois de ser orientado, instruído, corrigido mais de 2 vezes, insistir em permanecer com aquele comportamento deformado, a Bíblia nos ensina que nós precisamos evitá-lo. Para que nós precisamos evitá-lo? Para que nós também não sejamos contaminados, enredados por esse enredo, por essa emaranhado de fofoca, e até mesmo ser prejudicados. Então é isso que a Bíblia nos ensina. Então a fofoca, ela causa divisões, ela causa separações, separa amigos, separa casais, quebra relacionamentos, quebra amizades, como diz a Bíblia, traz discórdia até entre os melhores amigos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ok? A fofoca também a Bíblia nos diz em Tiago 3:8 que é venenosa. Diga comigo, a fofoca é venenosa. Tiago 3, versículo 8, o texto que nós temos diz assim: a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. A língua é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Agora olha o que a Bíblia vai nos ensinar. Em Tiago, também no capítulo 3, do verso 9 ao verso 12. Às vezes, irmãos, nós falamos mal de um colega de trabalho, nós falamos mal de um colega da faculdade, de um colega da escola, nós falamos mal de um irmão em Cristo, com a mesma boca que nós usamos para louvar a Deus, com a mesma boca que nós usamos para cantar louvores ao Senhor. Eu estou dizendo nós, porque eu estou como o apóstolo Tiago me incluindo nessa mensagem. Não pense você que eu estou pregando essa mensagem para você, eu estou pregando essa mensagem para mim. Amém, queridos? Eu estou pregando essa mensagem para mim. E se alguém mais quiser receber como eu quero, eu estou compartilhando com você também, com os demais. Então,
Nós, muitas vezes, a mesma boca que nós usamos para louvar a Deus, para engrandecer o Senhor, para bendizer o Senhor, nós usamos para falar mal dos outros, para caluniar, e às vezes de coisas que nós nem sabemos se é verdade. Às vezes falamos mal de pessoas que nós nem conhecemos, ou às vezes nós ouvimos a respeito de alguém, uma pessoa nos fala a respeito de uma outra pessoa, nós não sabemos se aquilo procede ou não, se é verdade ou não, e a gente já fica com raiva daquela pessoa, magoado com aquela pessoa, sem nem saber se aquilo que nos foi dito a respeito daquela pessoa é verdadeiro ou não. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Então nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque a fofoca, ela é venenosa. Diga comigo assim: a fofoca é venenosa. Mais uma vez, a fofoca é venenosa. Tiago diz isso, olha só o que ele diz, verso 9: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. É isso que a palavra está nos orientando, queridos. Nós não podemos usar a mesma boca que nós usamos para louvar a Deus, para bendizer o Senhor, para declamar os versículos bíblicos, para proclamar a palavra, e usar essa mesma boca para ferir os nossos irmãos, para amaldiçoar os nossos irmãos, para falar mal dos nossos irmãos, para semear contenda entre os nossos irmãos, ou na nossa família, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente da faculdade, ou no ambiente da escola, ou em qualquer outro lugar. Porque a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de vida. Quantos justos nós temos aqui em Cristo nessa noite? Ô gente, só uns? Quantos justos em Cristo nós temos aqui nessa noite? Levante a mão. Diga assim então: a minha boca, mais alto, a minha boca é manancial de vida. A minha boca é manancial de vida. Aquilo que você disser, queridos, é para gerar vida, é para edificar, é para abençoar, é para construir, e não o contrário. Amém, amados? Diga amém se você está entendendo. Então nós precisamos ter esse cuidado. Tiago está nos dizendo que a língua, ela pode ser fonte de veneno. E ele está usando a figura da serpente, da víbora venenosa, que ao picar uma pessoa, a pessoa vai adoecer ou vai morrer. Quando uma serpente venenosa pica alguém, e se essa pessoa não receber o antídoto logo nos primeiros momentos, duas coisas vão acontecer: ou ela vai ficar muito doente, ou ela vai morrer, a não ser que tenha uma intervenção do céu. E é exatamente isso que o Tiago está nos dizendo, que quando nós usamos as nossas palavras de forma inequívoca, fora do princípio de Deus, nós acabamos prejudicando as pessoas, produzindo morte e doença nas pessoas. E tem muitas pessoas que estão doentes, adoecidas emocionalmente, e algumas até fisicamente, por conta que nós semeamos palavras ruins na vida dessas pessoas. Precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos, muito cuidado. Essa foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje pela manhã. Eu acordei com esta palavra. Todas as noites de sábado eu já oro pedindo a Deus: Senhor, me dê a palavra que o Senhor quer que eu traga ao teu povo, à tua igreja e a mim. E aí hoje de manhã o Senhor trouxe, eu nem tinha se levantado da cama ainda, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração. E é por isso que eu estou trazendo ela hoje à noite, para compartilhar com os meus irmãos. Amém, queridos? Mas como disse, eu estou incluso nela. A palavra primeiro nos confronta e fala primeiro conosco. Aleluia. Então, quando nós falamos de alguém de maneira que não é honrosa, nós estamos maculando a imagem e a reputação desta pessoa. Quando nós falamos de alguém, seja lá de quem for, de maneira que não é honrosa, nós estamos maculando a imagem e a reputação desta pessoa. E nós precisamos entender que cada ser humano, cada um de nós, somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós não podemos macular a imagem e a reputação de quem quer que seja. Eu ouvi uma ilustração interessante há algum tempo atrás. Olha, a gente arruma tudo aqui. Olha como é que já está aqui, ó. Olha como é que já está essas cadeiras. Você está vendo eles? Que eu falei? Olha como é que já está aqui. Olha o bolo. Se você vier aqui
aqui do altar, como está aí. Uma desorganização assim. Por isso que eu falo, deixa tudo juntinho as cadeiras, né? Tudo juntinho não, perdão, tudo na linha certa, na ordem certa. Amém? Glória a Deus. Mas voltando aqui, queridos. A ilustração dizia o seguinte, que alguém espalhou boatos de uma outra pessoa. E falou mal de uma outra pessoa. E isso trouxe muitos prejuízos para aquela pessoa. Depois de um determinado momento, aquele que espalhou boatos se arrependeu de ter feito isso, foi aquela pessoa, reconheceu o seu erro, pediu perdão. E disse assim, eu gostaria que você me perdoasse, porque eu falei mal de você, espalhei boatos contra você, e eu queria que você me perdoasse. E aí a pessoa que foi prejudicada por conta daquelas fofocas diz assim, tudo bem, eu lhe perdoo. Mas eu só quero lhe mostrar uma coisa. Venha comigo. E ele levou aquele rapaz em um monte muito alto, pegou um saco de pena, colocou na mão dele e disse assim, solte essas penas. E ele então soltou as penas de cima do monte, sacudiu o saco, não ficou nenhuma. E o vento, naquele monte muito forte, levou as penas e espalhou por tudo quanto era lugar daquela cidade. Ele disse, eu lhe perdoo, agora eu queria que você catasse cada uma dessas penas e trouxesse para mim de novo dentro do saco. Ele disse, é impossível, porque ela já se espalhou, foi para todo lugar que eu nem posso ver, nem sei onde está mais. Ele disse exatamente isso. Eu lhe perdoo, mas o prejuízo que você me causou com as suas calúnias e fofocas é irreparável. Porque nem você consegue mais corrigir, porque ainda que você fosse de pessoa a pessoa, que você falou contra mim, falou a meu respeito, ainda que você fosse de uma em uma, você não conseguiria reparar o dano, por quê? Porque já se multiplicou, já chegou em outras pessoas e você já não tem mais controle. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca para não prejudicar as pessoas e nem a nós mesmos, e nem a nossa família. Então a fofoca ela é venenosa. Terceira verdade, a fofoca pode dirigir as nossas vidas e a vida de outros para um lugar de destruição. Repita comigo, a fofoca, mais alto gente, diga comigo assim, a fofoca pode dirigir nossas vidas e de outras pessoas para um lugar de destruição. Tiago capítulo 3, versos 3 a 6. Tiago 3, verso 3 a 6. Olha o que diz. Ele faz aqui uma analogia, comparando a língua com o freio do cavalo e comparando a língua com o leme do navio. Ele diz assim, verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo. Diga comigo, a língua é fogo. É mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Disse, uau, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o texto está dizendo, o que ele está falando aqui? Ele está usando duas linguagens, duas figuras de linguagem. A figura de linguagem do freio que é colocado na boca do cavalo. Então, a bride, né? Como se chama popularmente, não é assim? Coloca num cavalo, um cavalo que pesa aproximadamente 500 quilos, um garoto de 50 quilos, 10 vezes menor o peso do cavalo, consegue conduzir aquele cavalo para qualquer lugar, por conta daquele freio que é colocado na boca do cavalo. Então Tiago está usando essa figura de linguagem, dizendo, olha, assim como o freio na boca do cavalo é a língua, vai dirigir o curso da sua vida, ou para a direita ou para a esquerda, ou para o bem ou para o mal, ou para a bênção ou para a maldição, ou para a morte ou para a vida. Aí ele usa uma outra figura de linguagem, ele diz, olha, preste atenção no leme do navio. O leme é tão pequeno comparado ao navio, mas aquele pequenino leme, para onde quer a vontade do piloto do navio, timoneiro,
aquele navio vai, ou para a direita, ou para a esquerda, ou para o norte, ou para o sul, para o leste, para o oeste, para onde quer. Por quê? Porque com aquele pequeno leme, o piloto consegue dirigir todo o navio. Eu estava fazendo um estudo, achei interessante. O leme do navio representa menos de 1% do peso do navio. Menos de 0,1% do peso de todo o navio. Mas aquele pequeno leme dirige aquele navio. Então ele está dizendo que a nossa língua tem o poder de dirigir o curso da nossa vida. Na NVI, diz assim: a língua incendeia todo o curso da sua vida. No verso 6 diz isso. A língua incendeia todo o curso da sua vida. Então a língua também direciona para o bem ou para o mal. Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Morte e vida estão no poder da língua. Diga amém se você está entendendo. Aí, irmãos, versículo 6 me dá um choque. Porque no verso 6 o apóstolo Tiago diz assim: ela é posta em chamas pelo inferno. A língua pode ser incendiada pelo inferno. Meu Deus! O diabo pode colocar chamas do inferno na língua de pessoas, para causar morte, destruição, separação, divórcios, contendas, sofrimentos. Olha que perigo! A língua pode ser incendiada pelo inferno, e quando uma língua é incendiada pelo inferno, o resultado é morte. Mas sabe qual é a boa notícia, queridos? A Bíblia nos diz em Atos capítulo 2, que a língua também pode ser incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Que a língua pode ser incendiada pelo fogo do céu, e é esse fogo que a gente quer incendiando a nossa língua, amém, queridos? Porque lá em Atos 2 diz que no dia de Pentecostes veio sobre eles um vento veemente e impetuoso, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, e encheu toda a casa, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. E por conta daquele mover do Espírito sobre eles, em suas línguas, em suas bocas, a Bíblia diz que uma multidão se reuniu, gente vinda de todas as partes do mundo conhecido da época. E Pedro agora foi usado pelo Espírito Santo, e Pedro agora teve a sua língua incendiada pelo fogo do Espírito Santo. E quando Pedro pregou a palavra, queridos, a Bíblia nos diz que cerca de 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo e foram batizadas naquele mesmo dia. Então a língua pode ser incendiada pelo inferno, mas a língua pode ser incendiada pelo céu. E nós decidimos que a nossa boca, que a nossa língua seja incendiada pelo fogo do Espírito Santo, para gerar vida, para gerar edificação, para gerar cura, para gerar milagre no nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor, que a minha língua seja incendiada pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo do céu, para gerar vida, bênção, edificação, curas e milagres, no nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, por favor, dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Então a língua pode ser incendiada pelo fogo do inferno. Não é o nosso caso. Diga para o seu irmão: não é o seu caso, meu irmão. Diga para ele aí. Diga: não é o seu caso nem o meu. Amém? O nosso caso é o fogo do Espírito. Aleluia. Mas nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos vigiar, para que o inimigo não queira lançar suas fagulhas infernais sobre nossa língua. Diga para o seu irmão assim: vigie. Diga para ele: vigie, para que o inimigo não lance as suas fagulhas infernais na sua língua. Amém, queridos? Como fez com Pedro, né? Pedro não vigiou e o inimigo lançou uma fagulhinha lá. E se Jesus não vigiasse, Jesus não teria cumprido o propósito. Porque Pedro disse assim: tenha pena de ti, Senhor. De modo nenhum isso te acontecerá. E aquela suposta piedade de Pedro, aquela palavra de Pedro, aparentemente cheia de boa intenção, ali tinha uma fagulha
do fogo do inferno, porque se Jesus ouvisse Pedro, você sabe o que ia acontecer? O que ia acontecer se Jesus ouvisse Pedro? Jesus não teria morrido por nós e nós não teríamos sido salvos, redimidos. Amém? Então diga para o seu irmão, a sua boca tem que ser incendiada pelo fogo do Espírito. Provérbios 10, verso 11, olha o que diz: a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Então você é justo, meu irmão, minha irmã, você é justo em Cristo, então a sua boca é fonte de vida. Diga aleluia. Obrigado, meu filho. Quarta verdade desse texto: fofocar é uma tolice. Diga comigo, fofocar é uma tolice. O que é tolice? Primeiro, porque a Bíblia nos fala que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós falarmos. Tem pessoas que acham que suas palavras vão ao vento. Irmãos, tudo que a gente disser será trazido a juízo diante do Senhor Jesus no último dia. Quem disse isso foi o próprio Cristo. Mateus capítulo 12, versículo 36 a 37. Mateus 12, verso 36 a 37. Mas eu digo que, Jesus dizendo, olha, mas eu digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Que forte isso, né, irmãos? Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. E o verso 36 é muito forte, Mateus 12, 36, quando Jesus diz assim: no dia do juízo, os homens aqui termo genérico, né? As pessoas haverão de dar conta de toda palavra inútil que disserem. Irmãos, que responsabilidade eu tenho como pregador. Eu estou sempre falando, ensinando, e isso me impõe uma responsabilidade muito grande. Por isso Tiago capítulo 3 começa dizendo assim: não queiram, meus irmãos, muitos de vocês serem mestres, sabendo que nós, os mestres, receberemos mais duro juízo. Porque aquilo que eu prego eu preciso viver primeiro, porque senão eu serei julgado por aquilo que estou pregando. Vocês entendem o que eu quero dizer? Mas também vocês serão julgados por aquilo que estão aprendendo, se não praticarem. Então a responsabilidade é dupla, minha e sua. É nossa responsabilidade viver o que a palavra de Deus nos ensina. Então a Bíblia nos mostra que é tolice viver fofocando. Por quê? Porque as nossas palavras, nós teremos que prestar contas de cada uma delas no dia do juízo. Teremos que prestar contas do que nós dissemos. Um dia eu estava conversando com uma irmã, isso já faz uns 15 anos ou mais, acho que mais do que 15 anos. Foi logo no início, quando eu cheguei aqui em Jaguaquara. E ela disse assim para mim: pastor, mas as palavras vão ao vento. Eu disse: não, minha irmã. Eu mostrei esse texto para ela. Nós vamos prestar contas de cada palavra que nós dissermos. Palavras carregadas de ódio, de ira, de maldição, ou palavras carregadas de amor, de bênção, de graça. Nós vamos prestar contas diante do Senhor. Amém? E aí eu me lembro, quando Jesus diz assim: pelas tuas palavras você será absorvido, inocentado, ou pelas tuas palavras você será condenado. Eu me lembro daquela passagem de Davi, de Samuel, quando Saul se suicida. Quem se lembra? Quem se lembra do texto sagrado? Ok? E alguém encontra Saul lá, traspassado pela sua espada, lembra disso? E vai avisar a Davi. E vai achando que Davi achar aquilo uma grande vantagem, porque Saul queria matar Davi, só que Davi tinha respeito por Saul, porque Saul
era o ungido do Senhor, embora estivesse em pecado. E alguém disse para Davi que Saul estava morto. Davi pergunta: como é que você sabe? Ele disse: é porque ele estava já na ânsia da morte e me pediu para que eu o matasse. Quem se lembra? E eu o matei, mas não era verdade. Saul já tinha se matado, mas ele quis falar assim porque ele achou que ele teria alguma vantagem. Como Saul era inimigo de Davi, como Saul estava perseguindo Davi, ele achou bom: Davi deve ter o mesmo coração que Saul, então ele vai ficar feliz, eu vou dizer que matei Saul, ele vai me recompensar. Só que o coração de Davi era diferente. Davi teve a oportunidade 2 vezes de matar Saul e não fez, porque ele tinha um temor, porque Saul carregava sobre si o óleo da unção. Ele era um rei ungido do Senhor. Ele disse: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E mesmo Saul estando no pecado, já consultando até necromantes, fazendo coisas absurdas, Davi não quis tocar nele, por conta do temor, por conta da unção que estava sobre ele. Aí ele vai e diz para aquele camarada que trouxe a notícia: as tuas próprias palavras te condenam. Quem se lembra? As tuas próprias palavras te condenam, porque você mesmo disse que tocou no ungido do Senhor. E aí Davi deu uma ordem para um dos seus servos matar aquele homem. E disse: Senhor, eu estou inocente do sangue dele, porque o Senhor viu que ele mesmo testificou contra ele. Esse texto me veio à mente agora, enquanto eu ouvi essa palavra de Jesus: pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras será absorvido. As nossas palavras podem nos condenar ou nos absorver. As nossas palavras podem nos colocar em prisões, ou nos colocar em liberdade. As nossas palavras podem trazer destruição, ou pode trazer bênção. Por isso, irmãos, nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós falamos. Fofocar é tolice, porque além de trazer julgamento sobre nós, fofocar é tolice porque podemos ter sofrimentos desnecessários. Quando nós falamos o que não devemos, nós corremos o risco de trazer sofrimentos desnecessários para a nossa vida. Provérbios 21, versículo 23, anote aí: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Provérbios 21, 23, quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Você quer evitar muito sofrimento, meu irmão, minha irmã? Tenha cuidado com o que você fala. Você quer evitar muito sofrimento? Tenha cuidado com o que você fala. 1 Pedro 3,10, anote aí. 1 Pedro 3,10, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 1 Pedro 3,10, quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então a Bíblia está nos ensinando o que, queridos? A Bíblia está nos ensinando que nós queremos ter dias felizes, queremos ter dias prósperos, queremos ter dias abençoados, devemos guardar a nossa boca. O negócio é que é tão difícil guardar a língua, né? Tiago chega a dizer que homem nenhum consegue controlar. E é verdade. Nós não conseguimos controlar, só pelo Espírito Santo. E eu creio que aqui se aplica exatamente João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. E antes de terminar essa mensagem, eu vou dizer para você como é que a gente vai fazer para controlar a nossa língua. Mas olha só, esses 2 textos mostram o quanto de sofrimento, de prejuízos, de dores nós podemos evitar simplesmente tendo sabedoria naquilo que nós falamos. Provérbios 21, 23, vou repetir: quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. E 1 Pedro 3,10 que diz: quem quiser amar a vida, e ver dias felizes. Irmãos, olha que tremendo isso. Você quer amar a vida? Você quer ver dias felizes, dias abençoados, dias plenos, dias de alegria, dias de gozo espiritual, de gozo emocional, de desfrute da vida, ter uma vida, sabe, plena, feliz, abençoada. Olha o segredo aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro nos dá: guarde a sua língua do mal. Então, o que a gente está aprendendo aqui?
Se nós queremos evitar sofrimentos desnecessários, nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Amém? Pensei que ela falou amém. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente fala. Então, fofocar é uma tolice. Quinta e última verdade. Fofocar não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Fofocar não faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Como vimos, a fofoca ela é prejudicial. Ela é prejudicial a nós e às outras pessoas. E Deus nos criou para amar uns aos outros. Mateus 22, 39, o Senhor Jesus disse assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem de nós gostaríamos de ser vítimas de boatos? Quem de nós gostaríamos de ser vítimas de calúnia? Quem de nós, sejamos sinceros com nós mesmos, quem de nós ficaria feliz em que alguém estivesse falando mal de nós? Você ficaria feliz em saber que tem alguém falando mal de você, caluniando você, ou mesmo falando verdades de você, defeitos que você realmente tem, mas você ficaria feliz de que alguém pegasse esses defeitos e espalhasse para os outros, e ficasse falando os seus defeitos para os outros o tempo todo? Você ficaria feliz em saber que tem alguém que está caluniando, fofocando com você? Eu tenho certeza que você não ficaria feliz, eu não ficaria feliz, nenhum de nós ficaríamos felizes. E aí Jesus diz assim: olha, ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, se eu não fico feliz em saber que alguém está falando mal de mim, por que eu vou fazer isso em relação ao outro? Se eu não fico feliz se souber que alguém está me caluniando, que alguém está pegando meus defeitos e lançando no ventilador, por que eu vou falar isso a respeito do outro? Então, quando eu fofoco, eu não estou demonstrando amor ao meu próximo, e consequentemente estou fora do propósito de Deus para a minha vida, estou fora daquilo que Deus idealiza para mim, porque o plano de Deus para nós é que nós possamos estar cheios de palavras encorajadoras, de palavras que edificam, de palavras que abençoam, e não cheio de palavras más ou palavras enganadoras. Quando nós falamos de outras pessoas, as nossas palavras não estão motivadas pelo amor, e aí a Bíblia nos mostra que nós estamos sendo desobedientes. Quando as nossas palavras não são motivadas pelo amor, nós estamos desobedecendo ao Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas em vez de destruir uns aos outros, em vez de espalhar fofocas, Deus nos chamou para edificar, Deus nos chamou para encorajar, Deus nos chamou para abençoar, Deus nos chamou para edificar as pessoas. 1 Tessalonicenses 5,11 diz assim: por isso exortem e edifiquem-se uns aos outros. Esse é o meu chamado, é o seu chamado. Nós fomos chamados para edificar uns aos outros, nós fomos chamados para encorajar uns aos outros, para animar uns aos outros, e nós devemos usar as nossas palavras exatamente para esse propósito. Então, quando nós falamos mal, fofocamos, nós estamos fora do propósito de Deus. Mas quando nós usamos a nossa boca para edificar, para encorajar, para abençoar, para estimular, para levantar o caído, para reerguer o desanimado, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para pregar com poder o Evangelho, nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Você tem que estar dentro do propósito de Deus para a sua vida, queridos. E Deus criou a sua boca para bendizer o seu santo nome. Deus criou a sua boca para louvar o seu santo nome, para adorá-lo. Criou a sua boca também para abençoar pessoas, para edificar pessoas, para construir pessoas. Amém? Então, se nós usarmos a nossa boca fora desse propósito, nós estaremos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida. Mas quando nós usamos a nossa boca para edificar, para abençoar, para pregar o Evangelho, nós estamos cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Eu queria ler com você um texto, eu queria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 4, versículo de número 29. Olha o que diz a palavra. Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Olha o que diz.
nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é a palavra torpe? É uma palavra inútil, é uma palavra que não abençoa, é uma palavra que não edifica, é uma palavra que não constrói, é uma palavra que não está casada com o propósito de Deus. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Olha só deve sair da minha boca aquilo que vai ser útil para edificar, para construir, para abençoar outras pessoas. Eu tenho que ter cuidado, irmãos, com aquilo que eu falo. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A sua boca tem que ser um agente de transmissão de graça, para aqueles que ouvirem você receber graça através da sua vida, para aqueles que ouvirem você receber favor através da sua vida, serem edificados e abençoados através da sua vida, para que aqueles que ouvem recebam graça. Cuidado com o que você fala com novos convertidos, cuidado. Eu me lembro uma vez, o meu pai, ele era novo convertido, muito fervoroso. Tinha meses, não tinha nenhum crente, não tinha nenhum ano ainda de convertido ao Senhor Jesus. Muito fervoroso. Infelizmente aconteceu um escândalo envolvendo um líder espiritual que estava sobre nós. E eu soube disso e preservei o máximo que eu pude o meu pai, minha mãe, as pessoas da minha família, somente porque eram novos convertidos e não tinham maturidade para lidar com aquela situação. Mas enquanto eu estava tentando proteger, uma pessoa da nossa congregação, cheia de boas intenções, compartilhou com meu pai aquela situação, aquele problema, que era um escândalo muito terrível, envolvendo aquele líder espiritual. E o meu pai tinha uns 8 meses, nem um ano de crente não tinha. E o meu pai caiu na fé absurdamente, irmãos. Meu pai ficou extremamente desanimado. Meu pai quase se desviou do evangelho, só não se desviou porque eu intercedi muito por ele, clamei muito pela vida dele, para que Deus o sustentasse, para que Deus o mantivesse, para que Deus o guardasse. E alguém diz: mas responsável foi aquele líder que pecou. Não, o líder tinha responsabilidade pelo pecado dele, mas aquela pessoa que trouxe aquela situação para o meu pai foi responsável pela queda do meu pai. E se o meu pai se perdesse eternamente, ele seria tanto culpado como aquele líder que pecou, talvez mais ainda. Então cuidado com o que você fala com novos convertidos, cuidado com o que você fala para os seus filhos. O que você fala para os seus filhos pode fazê-los amar a igreja ou detestar a igreja. Aquilo que você fala para os seus filhos pode fazer os seus filhos amar a igreja ou detestar a igreja. Cuidado com o que você fala com os novos convertidos, com os seus filhos, sejam eles adolescentes, crianças, jovens, cuidado. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Nós sempre tentamos o máximo possível preservar os nossos filhos de qualquer situação. E sempre que, principalmente na idade que eles eram menores, sempre que tinham situações envolvendo escândalos de líderes espirituais, e nós não comentamos, nós não falávamos nada disso com eles, justamente para preservá-los, para guardá-los. Então nós precisamos ter cuidado, queridos. Diga amém se você está entendendo. A fofoca nos rouba do propósito de Deus. Gálatas 5, verso 13 diz a Bíblia assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne, para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
Irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Por todas essas razões, meus amados, que a Bíblia nos fala para termos cuidado com o que falamos, que a Bíblia nos fala para sermos cautelosos, cuidadosos com o mexerico, com a fofoca, com os boatos. Nós precisamos clamar a Deus e pedir ao Senhor que guarde a nossa boca, porque como disse Tiago, nenhum homem consegue domá-la, nem eu consigo domar a minha língua, irmãos. Não é porque eu sou pastor que eu consigo. Tiago disse que ninguém conseguia, nem ele. Nenhum homem consegue domá-la. Ele disse que a gente doma todos os animais. Eu já vi homens domando peixes, domando aranhas, domando cobras, domando leões, domando elefantes. Quem já viu isso? Tem até em circo de pulgas os homens que domam pulgas. Mas Tiago diz que a língua ninguém consegue domá-la. É um mal incontido, é um mal incontrolável. Se ninguém consegue domá-lo, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a oração de Salmo 141, versículo 3. Eu queria que você registrasse essa oração na sua Bíblia, no seu caderno de anotações. Salmo 141, versículo 3, o salmista ora dizendo assim: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, vigia a porta de meus lábios. Olha o que ele diz: Senhor, coloca uma guarda à porta, a minha boca, vigia a porta de meus lábios. Ele está orando a Deus, pedindo a Deus que lhe desse força e graça para controlar a língua, para não falar o que não devia, para não falar fora do propósito de Deus, para não falar fora da vontade de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Então essa deve ser a nossa oração. Senhor, guarda os meus lábios. Senhor, guarda a minha boca. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me ajuda a falar em linha com a tua vontade. Quando você está conectado com o Espírito Santo, queridos, quando você fala algo, por menor que pareça, você sente o seu coração pesar na hora. Na hora. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu falo alguma coisa, na hora o Espírito testifica: está fora da minha vontade, está fora, não está em linha com o que eu quero. E aí eu fecho os olhos e ali mesmo: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Quando você está conectado com o Espírito Santo e você fala qualquer coisa que não está em linha com a vontade dele, um alarme soa dentro de você. Vocês estão entendendo? Senhor, põe um guarda à minha boca. Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, Davi, o salmista está pedindo isso a Deus. Nós também precisamos pedir. Não pense que você consegue vencer sozinho. Não pense que você é capaz sozinho. Você não é, nós não somos. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos da força do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Hoje à noite nós temos a oportunidade de chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, se em algum momento, ou se nesses momentos, eu tenho emprestado a minha boca para o mal. Me perdoa, Senhor. Toca na minha língua com fogo do Espírito Santo. Incendeia a minha língua com fogo do céu. Eu quero ser uma bênção para outras pessoas. Eu quero ser um canal de vida para outras pessoas. Eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas e abençoar a minha própria vida. Amém, queridos? Deus tem bênção para você. Eu quero terminar essa mensagem. Eu sei que essa mensagem hoje ela é, um pouco, digamos, um tanto quanto indigesta, é a gente engolir, mas é para mim também, é para você também. Eu quero terminar abençoando você. Amém? Abençoando a sua família, abençoando a sua casa, declarando que você terá graça de Deus para vencer toda a indisciplina da língua.
e que você falará de acordo com a palavra, que o Espírito Santo incendiará a tua boca, que o Espírito Santo lhe dará sabedoria. Você estará em situações que você vai precisar de sabedoria, e não é pouca, precisará de muita sabedoria para falar o que deve falar. Eu quero orar para que Deus nos dê sabedoria. Todos nós precisamos. Eu preciso, meus irmãos. Eu também preciso. E você também. Amém? Então fique de pé, vamos orar por isso, em nome de Jesus.